Eu não penso como o Arnaldo, não. Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais talentoso que o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco bem homogêneo. Eu vejo dessa maneira. Acho que o Flamengo tem mais jogadores talentosos do que o Palmeiras. É, olha os volantes do Flamengo e os volantes do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem um Arrascaeta? Não. Meia com esse nível? Não tem. Tem ótimos jogadores, mas não desse nível. Até atacantes excelentes, os dois estão muito bem, por exemplo. Eu acho que há mais equilíbrio. E no sábado, o Flamengo poupou quase tanto quanto o Palmeiras poupou. Poupou mesmo. O Palmeiras poupou 8 jogadores, o Flamengo poupou acho que 7. Vamos lá. Léo Ortiz foi preservado. Poderia ter jogado. Se jogar, ia jogar. Alexandre é a mesma coisa. Eles guardam com o Alexandre. Esse é o cara que tem, esse de fato tem questões físicas. Mas o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. O Vinha não joga. É verdade. Não é nem relacionado. Quarta-feira não foi relacionado. É. O Aliás, é um Ayrton, mistério isso. o Ayrton Lucas é o querido do Felipe Luiz. Aliás, foi questionado de novo na coletiva e a torcida muito se manifesta porque o Vinha não joga, nem um jogo desse, não entra e tal. Aí, dessa vez ela alegou que ele teve que tirar o Carrascal antes, que ele sentiu esse problema, essa contusão, que não é grave, talvez até volte na quarta-feira. E aí ele teria deixado de ter a oportunidade de colocar o Vinha. Foi mais ou menos o que ele tentou explicar. Mas, enfim. Na direita, o Varela não foi titular. Foi titular contra o Racing. O Eric Pulga foi poupado. O Jorginho, sim, está machucado. Não deve voltar antes da data FIFA. Lesão muscular. Isso tem lesão muscular mesmo. O Arrascaeta ficou no banco, entrou durante. Nem precisava ter entrado. Entrou porque quis colocar, mas não precisava ter entrado. Também não começou o jogo o Luiz Araújo, que entrou na lesão do Carrascal, que também foi titular na quarta-feira. Então, assim, é igual, foram 7 de um lado, 8 do outro, os dois mais ou menos que pouparam. E lesão mesmo que o Flamengo tem com problema muscular é Cebolinha que nem veterano é, né? Embora se machuque com uma certa frequência, quer dizer, nem sempre a questão é da idade. E o Jorginho, que de fato teve uma lesão muscular. O Jorginho que não tem um histórico de lesões na sua carreira, que claramente está sentindo que é o ritmo do calendário maluco do Brasil com muitos jogos. Ele talvez tenha que tratar o Jorginho, talvez não, mais ou menos parecido com o Alexandre, escolher os jogos do Jorginho, daqui até o final do ano, no momento que ele voltar a ficar à disposição do treinador. Então eu vejo dessa forma, eu vejo, assim, essa rodada era uma rodada meio óbvia, né? Não ia perder ponto. Claro que não ia perder ponto. Uma coisa, por exemplo, o próprio Juventude. Uma coisa é o Juventude, numa fase do campeonato que ele tem chance de ficar na primeira divisão, ele está com um pé e meio na Série B. A desmobilização é natural. E o inverso também vale. O Flamengo vai jogar com o Sport no dia 15 de novembro, lá em Pernambuco, diferente do Sport que jogou com o Palmeiras na segunda rodada, vindo de um empate com o São Paulo no Morumbi na estreia. É o Sport começando a temporada com expectativas. O Flamengo vai pegar o Sport sem expectativa nenhuma, talvez até já rebaixado, lá no final do campeonato. Isso são circunstâncias da tabela. Eu estou falando isso porque de lado a lado sempre tem torcedor meio doido, né? Como diz meu amigo André Rocha, né? Os doidinhos da praça, que ele fica dando voltinha assim, rodando assim, sabe? Tá cheio de torcedor doidinho da praça, tanto no Flamengo como no Palmeiras e em outros clubes. E os caras começam a ver uma série de fantasmas. Ontem tinha torcedor do Flamengo, o Juventude contra o Flamengo corre, que o Palmeiras não corre. Cara, é outro momento do campeonato. E certamente que o Flamengo jogar com o Sport, vai ter algum palmeirense que vai dizer a mesma coisa do time pernambucano. Viu? Contra a gente eles correm, contra eles não correm. Gente, são momentos diferentes, pontos corridos. Eu falo sempre isso das eliminatórias sul-americanas. O Brasil sempre pega a Bolívia no final. Dessa vez perdeu, porque a Bolívia tinha chance, que com o festival de vagas, a Bolívia teve chance e ainda está viva, com chance de ir à Copa do Mundo. Mas normalmente, com aquele número menor de vagas, a Bolívia chegava já morta na última rodada. O Brasil pegava um time eliminado. A tabela é maravilhosa, sempre a mesma tabela. O último jogo, já no começo da temporada, você pega a Bolívia em casa na altitude, ela sempre vai endurecer mais no jogo. Ela está um se pode, né? Tá no... Questões tribunal. O cara não estava jogando nada, fez 2 gols. Será que não pode ser um renascimento? Vai precisar desses caras. Vai precisar. O Juninho não joga. Então, até porque o Pedro tá machucado, não sabe quando o Flaco Lopes era grosso também, jogou pra caramba. Tem vários caras que renascem, né? Sim, e é o momento que o elenco do Flamengo... Ontem teve o Plata, sábado teve o Plata jogando junto com ele também. É o momento do Bruno Henrique reaparecer, né? Nessas dificuldades que o Flamengo vem enfrentando. Só que aí é isso. Ele fez esses 2 gols. Vamos supor que ele tenha recuperado a confiança. O STJD marca o julgamento para quinta-feira. Por isso que tem que resolver rápido. Até para o Flamengo é bom que resolva rápido, para saber o que vai fazer. Conta com o cara? Se conta, não conta. Porque de repente ele vai começar a jogar bem de novo, o STJD vem e tira. Bom, que o STJD fale logo. Agora, olha, eu queria só lembrar o seguinte, o Mauro fez referência ao fato daquela declaração estapafúrdia, apenas mais uma do presidente do Santos, quando perdeu para o Vasco.
quem andou com toda a razão foi o Pedrinho, né? Que dizia que o Vasco tinha time para ficar entre os 8. É verdade. Tá brigando. Jogando mais pela seleção. Aliás, se depender do torcedor do Flamengo, ele seria reserva eternamente da seleção. Mas também a data FIFA. Não, e na né? Copa do ser Mundo, convocado, o Diego Alonso era o técnico, ele era reserva, ele joga contra a Coreia, até estava no jogo, ele mete 2 gols, mas aí é tarde demais. Se tivesse sido lançado antes, talvez até o Uruguai passasse de fase, o que não aconteceu. A questão da falta foi muito parecido com o gol do Petkovic contra o Vasco, né, em 2001, o tipo de cobrança. O goleiro não chega nem perto. Eu acho que ele precisa, inclusive, descobrir qual é a técnica que ele quer utilizar para bater falta. Porque ele bate várias faltas, e todas na barreira, não leva perigo nenhum. Eu até sempre digo, quando o Flamengo tem uma falta a seu favor, o cara está vendo o jogo na televisão, é a hora de você xixi, né? vai ao banheiro, vai buscar uma cerveja, se tiver afim, um copo d'água, sabe, atende o telefone, olha se tem mensagem no celular, o cara faz outra coisa. Não vai acontecer nada. Aí acontece, nossa, viu, falei sim, não acontece nada. Vamos ver, o próximo gol de falta que é daqui a 3 anos. A média é essa, o Flamengo não faz gol de falta. E o Felipe fala que não pode ficar treinando, que desgaste. Eu não consigo entrar na minha cabeça, não entra na minha cabeça, que o cara bater 7, 8 faltas ali, chutar a bola 7, 8 vezes, e o cara vai ter uma distensão muscular por isso. Não estou falando que ele tem que dar 7 bicudas, assim, daquela, sabe, de tiro de meta de antigamente, zagueirão, vinha e dava aquele bico. Não é isso, é treinar a cobrança, cara. A técnica, como bater na bola. O Zico batia 300 faltas. O cara vai ficar machucado o tempo todo. Então, mas mudou, sabe? cara. Mas 5, 6 faltas que você bata, Arnaldo. Mudou. Sabe? Será que isso vai arrebentar o cara? Sabe que eu lembro? Porque todo mundo cita o exemplo do Rogério Ceni treinava 200 faltas. Só que o desgaste de treino dele, de goleiro, é um outro tipo de treino, né? Então ele... e depois, na parte final, ele já não conseguia mais treinar tantas faltas, porque o goleiro passou, além de tudo, a jogar mais com os pés, a ter que bater tiro de meta. Aí ou treinava falta ou batia tiro de meta. É uma coisa complexa, é muita carga de treino, é muita carga de jogo e tem pouca prática mesmo. A gente vê pouca prática e essa questão do fundamento ficou em último plano. Que eu acompanhei bastante nisso, Marcos Assunção. Então. Nessa época tinha cobertura de treino, eu estava cobrindo o Palmeiras nessa época, e o Marcos Assunção batia 15, 20, 30 faltas, e aí quando acabava o treino ele falava, minha perna tá inchada, tem que tirar, ele baixava o meião e tal. Mas 5, será que 5 não dá pra bater? 6, não, 5, 6 eu acho que dá. eu tô falando, 30 faltas é muito, mas tem 5 ali, tá, 100, termina né? ali, porque assim, ele bateu essa falta por fora da barreira. Ele vinha tentando bater por cima da barreira, ele não consegue. Aquela falta por cima da barreira, ele não consegue, raramente consegue. Quando consegue, a bola vai fraca. O goleiro defende. Ele bateu parecido com o Petkovic contra o Vasco em 2001. Que é a bola fora da barreira, fazendo curva e buscando o cantinho ali, como entrou no ângulo. Sabe o que me chamou a atenção? Que horas ele entrou no jogo? Aí entrou no segundo tempo. A perna não estava tão inchada, entendeu? Às vezes tem falta no primeiro tempo, Arnaldo, ele bate a perna. Ah, sim, mas eu tô dizendo, mas é uma questão... Não, eu tô dizendo, inclusive, para a utilização desses caras em algumas partidas, senão, de repente, estoura o cara também. Falta um mês para acabar a temporada, né? Então tem que ter uma certa cautela com os principais. Juca e Trajano, estamos chegando à conclusão. Do outro lado, né? O Jorginho acrescenta muito tecnicamente. Sim, você ter o Jorginho para alguns jogos... Então, mas você precisa ter, né? Sim, mas Não, a questão é que o Felipe usa o Jorginho demais. Então o cara jogou em Fortaleza, cara. O Jorginho jogou em Jorginho Fortaleza. foi utilizado e mais... Esse é um erro do técnico. Exatamente. O que ele está fazendo com o Alexandre, talvez uma escala não tão radical, ele tem que fazer com o Jorginho. Porque são jogadores já veteranos, são jogadores que acrescentam muito, assim, são muito melhores do que os outros caras da posição, não só do Flamengo, mas a maioria massacrante dos demais dos outros times. Então você tem que escolher os jogos. O técnico tem que escolher os jogos, esses caras vão entrar. E ele tem opção. Ele tem o De La Cruz, jogou bem o De La Cruz, sabe? Ele tem o De La Cruz, ele tem o Pulgar, ele tem o Saul, ele tem o Alan, ele tem o Everton Araújo, ele tem 5 volantes. Então o Jorginho precisa jogar todos os jogos. Contra o Fortaleza, não precisava jogar. Não era para ter entrado. Errou, até agora está cobrando. Exato, aí ele teve a lesão, agora está com uma lesão muscular, não deve voltar antes da data FIFA, deve voltar só depois. E lesão muscular você não sabe quando volta, depende da recuperação. Então acho que aí é um erro do técnico. Eu acho que o técnico errou na dose. Pode ser tentador para ele querer contar com um cara da qualidade dele todo jogo, na dose. Pode ser tentador para ele querer contar com um cara da qualidade dele todo jogo. Mas tem que entender que não vai dar para usar sempre. Porque mesmo ele não sendo titular na temporada passada do Arsenal, aliás, o que eu soube que quando eles conversaram se ele permaneceria ou não, o técnico não garantia ele nem 20 jogos na temporada, no máximo 20 jogos. Ele preferiu sair. Então você tem que saber usar o cara. Porque quando você usa, você tem um nível muito alto ali. Não tem como comparar qualquer outro jogador que você não tentasse contratar
e foi um jogador contratado sem multa rescisória. O salário é altíssimo, a remuneração é cara, mas não teve multa rescisória. E um cara desse te agrega bastante. Eu vejo dessa maneira. Agora tem que saber utilizar o jogador. E ele tem reposição. Ele tem. Tem vários jogadores para função. Sim, sim. E para certos jogos dá para você jogar sem o Jorginho, né? Ele tem que jogar sem o Jorginho, tem que ter essa capacidade de jogar sem ele. E ele tem que entrar nos jogos que realmente vai fazer mais a diferença. Jogos mais difíceis que exigem mais dele. Inclusive, achei até que contra o Racing no jogo do Maracanã, ele está bem abaixo. Bem abaixo. Eu acho que muito em função disso, da sequência. Jogo lá fora, nada me tira da cabeça que o Felipe Luiz deixou ele até estourar praticamente, pensando num eventual 1-0 Racing e pênalti, porque o Jorginho é garantia de gol, né? Então, também, mas assim, aquela estratégia de Fortaleza até agora não consigo compreender, sinceramente. Não consigo compreender. Ela traz suas sequelas até o momento, daqui para frente, né? Foi uma coisa que não veio resultado algum, o time não conseguia andar em campo, vários jogadores foram ao limite ali. Essa é uma... Aí que vem a contradição. Não pode bater falta, mas escalou os caras que não poderiam com o Fortaleza. Quer dizer, pô, vai entender. Não, é uma coisa ou outra, né? Ou o cara vai jogar, ou o cara vai treinar, Não, né? falta não. Mas, não, vamos jogar com o Fortaleza. Enfim. Ó, Trajano, eu sei que você está muito... Ele não pode treinar com os companheiros, ele não pode tomar tranco, ele não pode treinar, ele vai perdendo o tal do tempo de bola. Então, assim, fica uma incógnita para a final da Libertadores, eu acho, na cabeça do Felipe Luiz. Provavelmente ele estará disponível, mas a gente não sabe qual Pedro estará disponível, né? E qual vai ser o refino num jogo muito difícil. E aí, pelo menos, o Bruno Henrique deixou dele. O Bruno Henrique estava tomando porrada da torcida, tomando porrada de Vitor Canedo. Mas ele, O Bruno Henrique perdeu um gol feito no primeiro tempo, mas evidentemente compensou no segundo. E aí, mas agora sim, pelo jeito, ele vai ter que ser ele, certo? Acho que a torcida vai ter que apoiar e é Bruno Henrique na cabeça. A partir de agora, qualquer lesão, né, já se torna preocupante. É retíssima a final da temporada, 8 jogos ali pensando em Brasileirão e mais a final da Libertadores. O Flamengo perdeu no sábado, o Carrascal, mas aparentemente não é grave. Pancada e na costela, né? E o Jorginho é coxa, isso aí é mais chato. O Jorginho é mais chato, deve voltar mais em cima da final da Libertadores. E é isso, rodar o elenco maravilhoso que o Flamengo tem. Enfim, o Bruno Henrique é um super ídolo do Flamengo. É claro que ele vinha numa fase ruim, acho que a gente pode falar, não estava conseguindo entrar e fazer tanta diferença, mas de repente esse é o jogo que muda, né? Muda a confiança dele também. O julgamento que teria sido na semana passada do efeito suspensivo foi adiado, então não. Por enquanto também está sem problema. Alguém pediu vista? Foi o adiamento por conta dos acontecimentos no Rio de Janeiro, foi o que foi alegado, então todas as sessões foram adiadas. Mas bom, é isso, né? Adiado para quando? Que adiado bom, né? Quando? Que beleza. Coincidência maravilhosa. Beleza. É duro, viu? O que aconteceu com o Flusão, antes de eu falar do meu tricolor, que é a epidemia de falta de critério da arbitragem brasileira, né? E eu falo para vocês sempre que a gente tem a arbitragem que a gente merece. E teve um lance, vamos começar pelo lance do Everton Araújo, eu não posso mostrar todos, alguns tem VAR, outros não. Mas o lance do Everton, ele é expulso no jogo do Flamengo, numa entrada por cima da bola. E na semana passada a gente teve um lance do Gomes, no jogo do Palmeiras e do Cruzeiro, que a gente concordou aqui que houve um erro, que o Gomes deveria ter sido expulso e não punido com o cartão amarelo, certo? Todo mundo lembra. Então, lances semelhantes, quer dizer, indo por cima da bola, vou falar do Vitor Hugo já. Mas indo por cima da bola, e a gente tem uma decisão na semana passada que foi um cartão amarelo, e a decisão do Everton Araújo que foi o cartão vermelho. Aí, o que aconteceu? Muitos jornalistas, eu vi, e influenciadores, vão na rede social, colocam os dois lances e falam assim, e agora, CBF? Qual é a diferença? Por que lá foi amarelo e aqui foi vermelho? Eu digo a diferença para você. Uma semana. Mas fazer isso, tomar meia culpa, na verdade, uma crítica a nós, estamos deste lado da tela aqui. Fazer isso aí é contribuir para que a arbitragem seja a pior possível. Fazer esse tipo de coisa, botar os dois lances e falar, e agora? É a pior coisa que você pode fazer. Aí você é parte do problema. Sabe por que você é parte do problema? Porque agora o juiz acertou. Está reclamando que o juiz acertou. Você quer que ele tenha critério ou não quer? Ou você não quer que ele tenha critério contra você? Aí você é parte do problema. Uma semana, essa é a diferença. Qual é o critério? Concluímos que erraram no lance do Gomes. Ora, agora eles acertaram o lance do Everton.
Ah, mas se eles erraram lá, eles têm que errar aqui? Não. Se eles erraram lá, eles têm que acertar aqui. A gente tem que evoluir como futebol e arbitragem. Então houve uma evolução. Os caras olharam aqui lá do Gomes e falaram assim, ó, a partir de agora isso aqui é vermelho, beleza? Beleza. Aí teve o lance, expulsaram. Teve o lance do Vitor Hugo, expulsaram. Então agora eles acertaram, a gente continua reclamando. Por que a gente continua reclamando? Porque o influenciador que faz isso, e bota os 2 anos e fala, e agora, CBF? E os jornalistas que fizeram isso, eles não estão preocupados com você, comigo, com o futebol, com o Flamengo, com o Campeonato Brasileiro, com a arbitragem. Eles só querem uma coisa, engajamento. E eles sabem que vai engajar. Eles sabem que colocando esses 2 lances e agindo desse jeito, vai dar 50 mil comentários embaixo. E aí, pessoal, quando uma empresa for lá fazer publi com essa pessoa e pedir os números dela, ela vai falar, eu atingi 10 milhões de contas neste mês. Fazendo o quê? Não importa. O que importa é que eu atingi 10 milhões de contas. Eu atingi... Então, galera, fizemos algumas mudanças aqui no canal, né? Só para falar aqui, só para explicar, já deixando esse crédito aí pro Thiago Leifert, né? E pro All Sport. Fizemos mudança. O vídeo agora vai ser mais curto. Tivemos aqui um probleminha aqui, mas vai ser 2 vídeos por dia. Um agora de manhã, entre as 10 e 11 horas, e outro às 18 horas em diante, viu? Então, voltamos com 2 vídeos. Resolvemos o problema que tivemos aqui no nosso canal. Graças a Deus conseguimos resolver. Cara, o que o Thiago tá falando é verdade, cara. A gente não pode ficar olhando só o lado, né? Se é para melhorar, vamos melhorar, que a arbitragem melhore. O complicado é, mas errou. Realmente, se ficar errando sempre, o problema é a má índole também do árbitro, às vezes, né? Que vem com a má índole, né? E o Thiago não falou sobre isso, né? Até para se proteger também, né? Né? Mas ele que é uma figura conhecida, ele não pode falar esse tipo de coisa. Mas tem árbitros, pô, a Bart Abel mesmo, cara, é louco, cara. Não dá para aquele cara que tá jogando do Flamengo, não. Porque a gente vê mesmo, cara, que tem clubismo nos árbitros, né? E no VAR também. Realmente, o Everton Araújo mereceu ser expulso, errou, beleza. Agora tem que ver também se contra o Palmeiras, não só o Palmeiras, né? Contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, se vai ser esse mesmo critério. Porque contra o Flamengo o critério funcionou. Beleza, o Boto até falou sobre isso. Mas vamos ver, né? E pessoal, o Flamengo realmente é essas lesões de Jorginho, né, cara? E Jorginho, o Pedro, né? Vai fazer falta, muita falta, viu? Mas temos que pensar positivo. Provavelmente vai desfocar até na final da Libertadores, né? O Jorginho e o Pedro, infelizmente, né? Uma baixa aí, né? No Flamengo, mas a gente não pode ficar pensando em baixa, temos que pensar positivo, né? Eu gosto muito, pessoal, da análise do Mauro César, porque ele não demonstra ser clubista, eu gosto de análise assim. Eu sou Flamengo, a gente tem que falar bem, quando o time perde, a gente tem que criticar mesmo, onde errou, a gente é torcedor, tem que falar. E eu concordo com o Thiago e com o Mauro César aí, como sempre, né? O Arnaldo ali, sendo antes, né? E o Mauro César sempre dando no meio ali, serviu ali. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do corte. Vai ser agora, assim, mais curto e mais dinâmico para vocês assistir com mais tranquilidade, sem interrupção, beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Desde já, obrigado e agradeço a compreensão de todos aí.